Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre uma coisa que afeta todo mundo. Você já se sentiu frustrado alguma vez na vida? Eu já me senti. Sabe quando você está esperando alguma coisa acontecer e aquilo não acontece da forma como você gostaria? Pode ser, por exemplo, uma promoção no teu trabalho que você estava esperando e não aconteceu. Pode ser talvez na época da faculdade, uma nota boa e você estava esperando, você achou que foi muito bem naquela prova e aí quando chega a nota, não foi tão bem. Sabe aquela frustração? Ou então quando você está esperando acontecer alguma coisa boa, seja o que for, uma vaga de emprego, qualquer coisa, e só que aquela coisa não acontece. E a gente se sente frustrado, né? Poxa, às vezes dependendo do tamanho da frustração é até parece que você levou um soco no estômago, né? Parece que você saiu de um estado muito bom e despencou, dependendo do tamanho da frustração. Isso é ruim, né? É muito ruim. Todo mundo já passou por isso, eu tenho certeza que você já passou por isso, eu já passei por isso também. E o que eu quero te falar nesse vídeo? Eu quero, não é te dizer o que você tem que fazer. Quem sou eu para te dizer o que você tem que fazer? Eu quero compartilhar com você. Você pode entender isso como um conselho. Eu quero compartilhar com você tudo que eu tenho aprendido, de tudo que eu tenho estudado sobre desenvolvimento humano e do que eu tenho experimentado na minha vida e que tem funcionado. Ou seja, é o seguinte: se você fosse meu amigo próximo e você me perguntasse, cara, poxa, aconteceu isso comigo, Thalita, aconteceu isso comigo, eu tava esperando tal coisa, essa coisa não aconteceu, eu tô me sentindo muito mal, o que eu faço? Era isso aqui que eu te falaria, tá? Então leva isso como um conselho pra você, como uma dica, mas nunca como aquilo que você tem que fazer isso, porque isso vai dar certo. Nada do que eu quero te dizer aqui não faça isso, é sempre no seguinte sentido: entenda, olhe para a sua vida, veja, pega aquilo que eu tô falando, testa na sua vida e vê o que funciona, tá? Só que tudo que eu tô te falando aqui, tudo que eu te falar nesse vídeo e em outros, é sempre no sentido assim de te ajudar, daquilo que eu tenho estudado, que tem funcionado, que eu tenho aplicado na minha vida, que eu vejo as pessoas fazendo e que é uma orientação bacana, tá bom? Então qual que é a primeira coisa que eu faço quando eu me sinto frustrada por algum motivo? A primeira coisa, pode parecer estranho para você, é deixar doer. É isso mesmo. Deixa doer, sabe? Sente a frustração. Porque é o seguinte, tem muita gente que fala assim, não, você tem que ter pensamento positivo o tempo todo, você tem que ser muito motivado, você... Cara, eu não sei você, mas eu não sou uma máquina. Eu não consigo botar lá um algoritmo, sempre que acontecer uma coisa ruim, fique motivado e deixar ali dentro daquele loop. Isso não acontece comigo, eu sei que não acontece com você, só que o que acontece? Quando a gente fica tentando bloquear certos sentimentos, fica mais difícil de você superar aquilo. Ou seja, tem uma frase que eu já ouvi várias vezes, já li várias vezes, eu não sei te dizer quem falou primeiro, quem é a fonte original, mas ela é muito verdade, que é o seguinte: enquanto aquilo que a gente renega permanece. Então, enquanto você está lutando contra aquele sentimento ruim, contra aquela frustração, por exemplo, nesse exemplo que a gente está conversando, aquilo fica, porque toda hora ele vem e você, não quero sentir isso. Aí se distrai com outra coisa, aquilo volta, não quero sentir isso. E fica martelando na sua cabeça, fica martelando no seu coração aquilo ali. E o que acontece? Você não consegue se libertar. Então o primeiro passo é, vive esse luto, sabe? Entre aspas aí, claro, cada luto, né? Não estou falando aqui não necessariamente de um luto literal na palavra, mas o luto daquela dor, daquela frustração que você está passando. Permita-se sentir, você é humano, você não é uma máquina que vai estar sempre motivado.
E quanto mais você renegar isso, mais vai demorar para passar. Porque você vai estar lutando contra aquilo ali, você vai permanecer naquela luta o tempo todo e não vai conseguir se libertar. Ao contrário, quando você se permite sentir, na hora que você deixa doer, o que você pode fazer? Que é o segundo passo. É olhar para aquela dor, olhar para aquela situação e pensar, cara, por que isso está acontecendo? O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer que me levou até esse momento agora? Ou seja, o que eu estou te dizendo? Aprenda. No coaching a gente costuma dizer o seguinte, ou você acerta ou você aprende. Porque quando alguma coisa não dá certo, não acontece da forma que a gente esperava, o que a gente faz? Aprende, porque isso vai te levar para o próximo degrau, vai te levar para o próximo nível, mesmo que seja uma dor. Então olha para essa dor que você está sentindo e procura aprender. Só que aqui tem uma coisa que você precisa tomar muito cuidado. Na hora que você for olhar e analisar o que aconteceu, por que você está naquela situação, tenha atenção a olhar para você, para as suas atitudes ou o que você deixou de fazer, para os seus pensamentos, o que te trouxe, sempre para você, traz para a responsabilidade, sabe? Igual aquele jogador de futebol que chama o jogo para si. Então faz isso, chama para você o jogo. O que você fez que talvez não deveria ter feito, falou que talvez não deveria ter falado. Por quê? Na hora que a gente começa a jogar a responsabilidade para os outros, meu chefe, isso aconteceu porque o meu chefe não me reconheceu, porque ele deu a promoção para outro cara, isso aconteceu porque a minha namorada não me deu atenção, eu estou me sentindo frustrado porque o outro, ou porque tal situação. Então olha só, atenção, não culpe ninguém, nenhuma outra pessoa e nem nenhuma outra situação. O governo, o país, a crise, para com esse negócio. Por quê? Enquanto você está culpando os outros, você está tirando o poder da tua vida e dando para os outros. Você está tirando o poder de decisão, o poder de realização, o poder da tua vida e entregando na mão de outras pessoas, entregando na mão de situações, no acaso, seja lá o que for. Na hora que você entende que o que está acontecendo com você, seja bom ou ruim, é responsabilidade tua, você toma esse poder de volta. Porque se talvez hoje você não está tendo o resultado bom que você gostaria, se você está passando por uma frustração, por exemplo, cara, tudo bem, a frustração é normal. Ou se você não está tendo o resultado que você gostaria, você está na sua mão poder mudar isso. Se nesse vídeo você entender só isso, eu já vou ficar muito feliz. Porque quando a gente entende isso, isso dá um poder pra gente sobre a nossa própria vida, que você entende, cara, o que eu tô tendo não é sucesso, fracasso, é resultado. É resultado das tuas ações diante de tudo que você vem construindo, seja bom, seja ruim, é resultado. Então, se por acaso você não está tendo um resultado bom, ótimo que você está reconhecendo isso. Entenda que o poder está na tua mão de começar a construir um resultado diferente. É claro que existem coisas nas quais a gente não tem controle. É claro, é como um barquinho aí no mar. Existe, mesmo que você, vamos pensar num barco à vela ou a remo, mesmo que você esteja ali com o teu reminho, tentando, orientando, ou com a tua vela mexendo para lá e para cá, existe o vento, existe a maré, existem várias coisas que quem está ali no barco não tem controle. Só que na hora que essas coisas que você não tem controle, elas acontecem, se você tem essa autorresponsabilidade, essa responsabilidade sobre a tua vida, o que você vai fazer? Em vez de ficar olhando para o vento e falando, o vento não está do jeito certo, você vai pegar
e ajeitar a tua vela de uma forma que te leve na direção que você queira. Ou você vai aprender com outras técnicas para mudar aquela vela de uma forma que talvez você não soubesse antes. Tá entendendo o que eu tô querendo te dizer? Então, na hora que você assume essa responsabilidade da tua vida para si mesmo, você toma o controle daquilo e foca no que você tem controle. Aquilo que você não tem controle, entrega para Deus, pro universo, pro algoritmo, não sei o que você acredita, mas deixa aquilo que você não tem controle acontecer conforme tiver que acontecer e foca no que você tem controle. Mas nisso que você tem controle, tenha plena responsabilidade e plena certeza de que os resultados que você está tendo, eles são derivados daquilo que você tem feito até hoje. Tá? Então, se agora não está tendo o resultado bacana que você gostaria, tudo bem, olha para frente, segue e vai consertando, vai aprendendo. Então, por cada dor, por que eu estou falando tudo isso? Se você está passando por uma dor, de uma frustração, por exemplo, aprende. O que você poderia ter feito diferente? O que você pode aprender com isso? O que você pode fazer para que essa mesma frustração ela não volte? Porque tem uma coisa que eu vejo, eu já vi acontecer na minha vida e eu vejo acontecer na vida de várias pessoas, que é o seguinte: parece que a vida é como se fosse um videogame que você vai mudando de fase. E enquanto você não consegue vencer um determinado chefão, ele fica voltando, fica voltando. Então, se tem alguma coisa na tua vida que está acontecendo repetidamente, nossa, essa mesma situação está acontecendo de novo, vieram outras pessoas para minha vida e isso aconteceu de novo. Cara, para e observa o que você tem que aprender com essa situação. Porque só na hora que você aprender o que você precisa aprender com essa situação, você vai conseguir passar de fase. Você vai conseguir vencer esse chefão e ir para a tua próxima fase na tua vida, tá? Então, deixa doer e aprende. Depois que você já se permitiu passar por esse luto, já olhou para essa situação e já aprendeu com aquilo, não fica remoendo. Isso é uma coisa muito importante. Dependendo do nível de frustração que você estiver passando, ou estiver passando agora, cara, esse período de aprendizado e de deixar doer, ele não é para durar um ano, ele não é para durar meses. Isso, eu não estou falando aqui de patologias, de depressão, nem nada disso. Eu estou falando de situações normais da nossa vida, de qualquer ser humano passa. Não deixa doer, mas não por muito tempo. Ou seja, cara, dependendo do nível de frustração, 15 minutos às vezes é o suficiente. Às vezes você ia ficar lutando contra aquilo meses e se você deixar doer por 15 minutos, vai ser suficiente para que você internalize aquilo e você deixe ir embora. E você aprenda o que você tem que aprender e passe para a tua próxima fase. Então, 15 minutos, ou se for uma coisa mais doída, algumas horas, talvez até alguns dias. Cara, mas não deixa passar assim de, 2, 3 dias, de novo, para as coisas normais do nosso dia a dia. É claro que isso varia um pouco, mas o que eu quero te dizer aqui? Não é pra você ficar remoendo, é para você sentir, deixar aquilo calar no teu coração, mas aprender e seguir. E aí na hora de seguir, o que você precisa buscar? Você precisa buscar ativar o teu estado de recursos. O que é o teu estado de recurso? O Tony Robbins ele fala disso, ele fala desse estado de recursos. Simplificando é o seguinte, é a melhor forma que você pode se colocar diante de alguma situação. Ou a melhor forma que você pode enxergar uma determinada situação. O que acontece é o seguinte, olha só. Cada um de nós vê o mundo sob determinadas lentes. Vamos supor, para você entender, alguém que esteja sem óculos nenhum, alguém que esteja com óculos de sol, por exemplo. Quem está sem óculos nenhum ou só com óculos de grau que não escurece, que eu quero dizer,
não enxerga o mundo da mesma forma que alguém está com óculos de sol. Ou alguém que está com um óculos daquele que tem uma lente azul. Ou seja, são essas lentes. Cada um de nós, dependendo do que a gente acredita, do que é importante pra gente, de quais são os nossos valores, de todas as experiências que a gente já teve até hoje nas nossas vidas, cada um de nós enxerga o mundo sob uma determinada ótica, sob uma determinada... com as nossas próprias lentes, com os nossos óculos. E aí o que acontece? Uma determinada situação, ela vai ser interpretada de formas diferentes por pessoas diferentes. Vamos supor, imagina que você está esperando o teu companheiro, tua companheira, teu marido, tua esposa chegar em casa, tá? E ele não chega, vou colocar aqui no caso de uma mulher que está esperando. E o marido ele não chega na hora que deveria. A informação é essa, ele deveria chegar, por exemplo, às 7 da noite, já são 9 e ele não chegou ainda. O que ela pode pensar? O que você pensaria nesse caso? Algumas pessoas vão pensar assim, tá me traindo. Eu tenho certeza que tá me traindo, ele deve estar lá no bar com não sei quem, e aí começa a viajar. E já vai criando toda aquela realidade péssima na cabeça. E aí quando a pessoa chega em casa, como que vai ser recebido? No mínimo com um cacetete na mão, né? Você vai receber de uma forma de quem está sendo traído. Então, a pessoa está vendo um mundo de uma maneira onde nesse mundo ela é uma pessoa traída. E aí o que ela faz? Ela age conforme uma pessoa traída. E o que ela tem? Muitas vezes o resultado dessa ação. Imagina outra pessoa, uma outra interpretação poderia ser a seguinte: tá atrasado? Meu Deus, o que será que está acontecendo? Vamos supor que mora numa cidade violenta. E a pessoa já por algum motivo, por todas essas questões dessas crenças, das lentes que ela traz, a pessoa que está em casa, ela pensa assim, nossa, aconteceu alguma coisa. Não, eu tenho certeza, ele deve ter sido assaltado, ele foi sequestrado, e ele já tá ligando pra polícia, já tá ligando pra tudo que é parente, pra tudo que é amigo. Por algum motivo, vamos imaginar que por algum motivo eu não consiga falar com aquela pessoa, sei lá, o celular descarregou. E ele não consegue falar com aquela pessoa, não sabe o que está acontecendo, e em vez de pensar que está sendo traída, porque aquela não é a lente dela, ela pode pensar que aconteceu alguma coisa, que a pessoa morreu, que foi sequestrada. Você tá vendo? E aí quando a pessoa chegar em casa, o que ela vai fazer? Diferente de quem achou que estava sendo traída, vai abraçar, vai, ai meu Deus, vai talvez até chorar. Ai, que bom que você chegou, eu estava super preocupada. Você tá vendo? Então, isso é uma realidade que você cria para você. Nós fazemos isso o tempo todo. Então, para cada situação, a gente pode olhar, pode sempre buscar olhar, por pior que seja a situação, sempre buscar olhar de uma forma que ative o teu estado de recursos, ou seja, que te favoreça. Então, nessa frustração, você passou, deixou doer, aprendeu, cara, olha para essa situação e fica olhando, procura até você encontrar alguma forma de se colocar num estado que te favoreça. Até para passar por isso, até para enfrentar isso. Olha para o que você está aprendendo, olha para o que você pode tirar de bom. Se você não conseguir encontrar nada para tirar de bom, cara, tira pelo menos o crescimento, tira pelo menos a tua evolução como ser humano, por pior que seja essa situação. Mas olha para ela e procura ativar dentro de você aquilo que você tem de melhor, aquilo que você tem de mais forte. Eu vou te dar um outro exemplo. Vamos supor que você está fazendo uma apresentação no teu trabalho, numa reunião no teu trabalho, você está apresentando alguma coisa ali para a tua equipe, ou para uma audiência um pouquinho maior, num auditório, vamos colocar assim. Você está fazendo uma apresentação no auditório. E aí você está lá fazendo a tua apresentação, já tem uns 15 minutos que você está fazendo, e aí você começa a ver uma ou duas pessoas olhando no relógio. Aí você vê a pessoa olhando no relógio, falando,
Se você está inseguro durante a tua apresentação, você já vai começar a pensar, não estão gostando, eu tô falando besteira. E aí você já vai perdendo o controle daquela situação. Só que isso é só a tua interpretação. E se aquela pessoa precisa, por exemplo, ela precisa, sei lá, tomar um remédio daqui a meia hora e ela tá olhando para ver se tá na hora dela tomar o remédio. E se aquela pessoa tá gostando tanto da tua apresentação que ela não quer sair, só que ela vai ter que sair daqui a 5 minutos porque ela tem um compromisso com o chefe dela em outro lugar. Ela tem uma outra reunião começando, uma outra coisa que ela tem que fazer. E ela tá gostando tanto da tua apresentação que ela olha e fala, poxa, eu não queria sair, mas eu vou ter que sair. Você percebe o que acontece? É a nossa interpretação. Então, teu estado de recurso é: procura interpretar as situações, as frustrações e tudo mais que acontecer de ruim para você de uma forma que te favoreça. Encontra. Se você começar a isso é uma habilidade, tá? Então, se você começar a exercitar isso, aos poucos vai ficando cada vez mais fácil. Porque o que acontece? A gente acostuma o nosso cérebro com determinados padrões, tá? Isso é científico, é neurociência. A gente acostuma o nosso cérebro com determinados padrões. Então, se você está acostumado com o padrão de olhar sempre para o lado ruim da coisa, que é o que a maioria de nós está acostumado, por questões de evolução, por questões do que a mídia mostra, dos jornais que só mostram coisa ruim. Enfim, a gente tem uma tendência por diversos fatores de olhar para o lado negativo. Então, se você está muito acostumado com isso, se você ainda não consegue exercitar a tua mente, o teu cérebro a olhar de uma forma que te favoreça, provavelmente você vai sentir dificuldade no início. Eu senti também. E ainda sinto. Só que o que eu estou trazendo para você essa é uma habilidade. Como toda habilidade, ela precisa de conhecimento, que eu estou te dando agora, que você está sabendo disso, você está absorvendo esse conhecimento, de prática e de repetição. Então, agora que você está sabendo disso, vai lá, pratica e repete. Porque a cada frustração que você tiver, ou tristeza, qualquer sentimento ruim, qualquer coisa ruim que você passe, deixa doer, sente, permita que esse sentimento ele faça parte de você, porque você é humano. Olhe para ele, aprenda com ele, e aí sim, depois que você sentiu, deixa ele embora, deixa fluir, depois que ele já exerceu sobre você o aprendizado que era necessário. Olha para a situação, ativa o teu estado de recursos, passa para o teu próximo nível, vai para o próximo degrau, vai para a próxima fase, e cada vez que você fizer mais isso e mais, você vai ver. Experimenta, não acredita em mim não, experimenta. Você vai ver que você vai sentindo cada vez mais facilidade, porque você está acostumando o teu cérebro a ir para um novo caminho. Você está tirando ele daquele caminho de sempre olhar para o ruim e está levando ele para um caminho de procurar olhar pelo lado bom. Isso vai exigir de você um esforço, uma energia grande, talvez no início, mas cada vez que você vai fazendo mais e mais, vai ficando mais fácil. Beleza? Eu espero que esse vídeo te ajude muito. É algo, de novo, leve isso para você como um conselho, como uma orientação que eu daria para um amigo, para uma amiga que me pedisse, e é o que eu pratico na minha vida e que eu espero que te ajude. Beleza? Até o próximo vídeo.